Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, tá, no nosso encontro com desenho, e uma grande satisfação saber que de alguma maneira eu posso contribuir para o desenvolvimento de sua potencialidade artística, ok? Antes de entrar no assunto de hoje, eu queria saber de você o seguinte: qual foi a sua experiência em relação aos encontros anteriores? Tivemos o primeiro encontro e o segundo encontro. Fez o seu desenho? Manda pra gente, ok? Manda pra gente que a galeria já está sendo montada. A primeira, inclusive, já está aberta à visitação, ok? Está na nossa página no Facebook, tá? Meu amigo, o assunto de hoje, ele é muito importante. Na verdade, tudo no desenho para mim é importante, tá? Mas o assunto de hoje é de uma relevância incrível. Eu quero conversar com vocês sobre a importância do olhar. Como que nós devemos olhar? O que nós vamos olhar? De que maneira? O que eu tenho que perceber? Tá? O que eu tenho que ler quando eu estiver de frente ao tema do meu trabalho, a minha paisagem, o objeto? O que eu tenho que perceber? Para poder ficar mais claro, eu queria dar uma dica para vocês. E eu acho que é a mais desafiadora. Tenha um olhar de criança. Olhe as coisas de forma simples, tá? Com um potencial de síntese enorme. Resuma tudo que você está vendo em formas simples. Exercite fazer isso. E o que você tem que ver? As formas mais simples que temos para reproduzir, né? E que formas simples são essas que nós temos para reproduzir? Aquela que a gente aprende desde a nossa infância, lá atrás do jardim de infância. Temos que aprender a observar o nosso alvo de trabalho e saber identificar nele as linhas, tá? E quais são elas? Eu considero 4 as linhas mais importantes e fundamentais que nós temos. A linha reta, horizontal. A linha reta, vertical. A linha diagonal ou inclinada, como você quiser chamar. O arco. Apenas essas. Com essas 4 linhas, nós construímos tudo. Tudo a partir da construção, do domínio, do reconhecimento dessas 4 linhas. Tá? E essas 4 linhas, com toda a sua simplicidade, ela nos leva às formas mais simples que nós temos para reproduzir também. Tá? E não tem, na minha opinião, forma mais simples de ser reproduzida do que o círculo. Tá? Ele é feito com apenas uma linha. Começo, meio e fim. O começo da linha se encontra no fim, forma o círculo. Com apenas uma linha, nós construímos um círculo. Por isso eu considero a forma mais simples que tem. Porém, não a mais fácil. Tá? A segunda forma mais simples para mim, o triângulo equilátero. Por quê? O nome já fala. Um triângulo de 3 lados iguais, né? Consequentemente, 3 ângulos iguais. Tá? É a segunda forma mais simples para mim, feita com uma horizontal e 2 inclinadas. Tá? A terceira forma mais simples, quadrado, feito com 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais. Com 2 tipos de linhas, construímos um quadrado. Gente, preste atenção no que eu vou falar. Dominando e reconhecendo essas figuras, vocês vão ser capazes de fazer tudo o que tiver na frente de vocês. Porém, é preciso primeiro dominar.
Dominar o quê? A construção delas, porque quando você domina, você toma posse dela. Quando você toma posse, quando você sabe que aquilo é teu, você vai longe. Eu vou aproveitar, eu vou demonstrar isso para vocês, tá ok? Eu quero dar agora para vocês 2 exemplos bem práticos do que eu estou falando, de perceber a simplicidade na figura que você vai reproduzir. Primeira coisa que você tem que começar a educar o seu olhar é perceber o meio da gravura. Marca ele, marca a sua folha, o meio da gravura, tá? Tenta perceber uma linha imaginária. Depois observa bem para a sua figura. Nessa aqui em questão, olha que interessante. Essa gravura desse homem recostado a uma pedra, ela se encontra dentro de uma forma triangular. Primeira coisa que salta aos meus olhos. Outro elemento, aqui ó, o formato da mão dele, faz o formato de um arco, interessante, tanto em cima como embaixo, muito interessante. A posição das mãos deles também, a sequência aqui das unhas dele ó, também sugere um arco. Muito interessante. A gente não pode esquecer o formato ovalar da cabeça, né? São linhas que eu falei que vocês têm que dominar a construção, porque quando você perceber, você tem que destacá-la. Outro exemplo, nessa gravura aqui, nessa vaca, também usando o mesmo conceito de perceber e destacar as linhas. Olha aqui que interessante. Uma diagonal, outra diagonal, uma horizontal, formando novamente um triângulo quase equilátero. No focinho aqui da vaca, ó, a gente percebe um círculo, tá? Aqui, ó, no pescoço da vaca, uma horizontal. Olha que interessante esse formato aqui, ó. Olha. Temos aqui um círculo também. Então, são elementos que a gente consegue perceber, né, ao bater o olho na figura. Os nossos olhos têm que estar educados a perceber isso. E as nossas mãos treinadas em construir essas formas, que são simples, mas que ajudam muito na estrutura e no primeiro passo da construção de uma gravura. Perceberam? Viu como é simples? A coisa não é tão complicada assim. Diante da figura, observe as suas linhas, as linhas principais da construção daquela figura. Diante disso, eu quero aproveitar para mais um desafio, tá bom? Voltando à nossa gravura de exemplo que eu dei, lembra dela? O homem sentado de frente a uma rocha, tá? Observe as linhas que nós destacamos. Esse é o meu exemplo, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma figura qualquer de uma página de revista, tá? De preferência uma figura de página inteira, tá? E vão fazer o seguinte: vão destacar na figura que vocês escolheram as principais linhas e as principais formas que compõem aquela figura, tá? O que vocês vão fazer? Vão tomar posse dessas linhas, vão extrair essas linhas da figura e vão destacá-las numa folha. Essas linhas são as mesmas linhas que eu vi aqui, respeitando, claro, todas as suas proporções, tamanho, posição, forma, ângulos, tá? Uma em relação com a outra. Feito isso, você vai pegar a sua canetinha preta, vai reforçá-las, vai dominá-las e vai falar assim: você é minha, vou levar você para onde eu quiser, vou construir o que eu quiser agora, porque vocês são minhas. Brincadeira bacana, mas quando eu desenho eu falo assim com os desenhos, meio maluco, mas tudo bem. Feito isso, vocês vão descobrir a graça das formas. Vocês vão perceber que os campos que vocês criaram são campos para vocês criarem, para vocês preencherem, para usarem a imaginação. Vocês vão ver que vocês vão fazer uma composição abstrata, geométrica abstrata, porém uma obra abstrata não feita por acaso.
Ela é feita a partir da sua observação das linhas, da gravura que você escolheu, tá ok? E olha o resultado que dá, resultado bacana. Você pode fazer isso com qualquer figura, tá? Escolha qualquer figura, destaque as linhas da figura, tá? Transporte-as para uma folha branca, tá? Reforce as suas linhas com a canetinha e monte a sua obra de arte e mande pra gente, tá ok? E treine bastante, gente. Treine bastante a construção das linhas, treine bastante a construção das formas, tá ok? Pega o seu desenho, manda pra mim que eu vou montar mais uma galeria, tá ok? E não se esqueça que desenhar não é difícil, tá? Desenhar não é difícil, basta você ter força de vontade. E se você está aqui comigo, mais uma vez, mais um encontro, é porque você tem força de vontade. Não desiste, manda seu desenho, tá ok? Muito obrigado por mais um encontro, muito feliz, tá ok? Toda sexta-feira vai ter um vídeo novo, um desafio novo, tá ok? Muito obrigado pela companhia, um beijo para todos vocês, um grande abraço.